Bem, a homeotermia, o que vem a ser a homeotermia? E o que ela tem a ver com o sistema circulatório? Tem tudo a ver, né? A partir do momento que os animais passaram a ter circulação dupla e completa, eles mantêm a temperatura corpórea, e isso foi de grande importância para esses grupos de indivíduos. Legal? Então vamos lá. Circulação dupla e completa em aves possibilitou a homeotermia através da endotermia, ou seja, manutenção da temperatura. Isso é muito importante por quê? E para quê para os animais? Bem, isso foi importante porque agora esses grupos de animais vão manter a temperatura constante, independente do ambiente onde ele esteja. Se o ambiente está quente, a temperatura vai ser constante. Se o ambiente esfria, também vai manter a temperatura constante. Bem, e para que isso foi importante? Foi importante para conquistar diferentes habitats, né? Você vê, por exemplo, o pinguim migrando dos polos para regiões, né? Para os trópicos, né? Então, assim, isso foi interessante porque ele consegue fazer essa migração sem ter alteração na sua temperatura corpórea. Agora, um animal que é pecilotérmico, né? No caso de peixes, anfíbios e répteis, oscila a temperatura corpórea. Então, esse indivíduo não consegue ir para determinadas faixas de temperatura, ele tem que ficar numa determinada zona, ele não pode ir para uma zona muito fria e nem para uma zona muito quente. Então, ele tem que ficar na região intermediária, né? Então, se ele habita um local muito frio, ele não pode migrar para um local onde faça muito calor, né? Ele não tem essa possibilidade, beleza? A variação dele é muito grande, ok? Bem, endotérmicos usam energia metabólica para controlar a sua temperatura, né? Então, eles têm esse papel aí. Ocorre maior consumo de oxigênio e glicose e maior produção de gás carbônico nesses animais. Claro, o metabolismo desses indivíduos vão ser mais acentuado. Se o metabolismo vai ser mais acentuado, vai haver maior gasto de oxigênio, maior gasto também de energia. Logicamente, vai liberar maior quantidade de gás carbônico. Então, esses indivíduos têm um gasto de energia muito maior do que os animais pecilotérmicos, né? Até para manter a temperatura, eles têm que consumir mais, ok? Já a pecilotermia, né? Os animais pecilotérmicos ou ectotérmicos ou heterotérmicos, a temperatura varia de acordo com o ambiente. Para evitar essa variação, ocorre a ectotermia, né? Então, olha lá, são peixes, anfíbios e répteis que têm esse tipo de comportamento. Ectotermia, usa energia do ambiente para manter a temperatura ou mudam o comportamento. Tem alguns grupos de animais, né, que eles até eles param por completo a sua atividade, né, ou cessam o metabolismo deles, não para praticamente o metabolismo, mas a atividade física sim, mas o metabolismo dele fica só o metabolismo basal, aquele metabolismo bem básico mesmo, né? Tem peixes aí, né? Por exemplo, a piramboia, ela fica até 3 meses num processo chamado de estivação, né? Ela fica inerte, quietinha, esperando o momento propício para retornar à sua atividade, né? Bem, nós podemos perceber nesse gráfico aí, ó, olha só, o gráfico a seguir representa a eliminação de gás carbônico pela respiração de 2 animais vertebrados, A e B, com relação à temperatura ambiente. Nós percebemos que com o aumento da temperatura vai liberar maior quantidade de gás carbônico, né? O animal A, ele praticamente a quantidade de gás carbônico fica constante, e o animal B, a liberação, né, maior de taxa de gás carbônico. É isso? Comparando esses 2 grupos de indivíduos aí. Circulação no homem. Quais são os componentes do sistema circulatório humano? Os principais componentes do sistema circulatório humano são coração, que é um órgão propulsor, uma bomba, né, que vai propulsionar o tempo todo sangue no nosso corpo. Os vasos sanguíneos, né? Você tem vários tipos de vasos sanguíneos. Você tem
artérias, veias e capilares. O sangue, né? Como a gente salientou lá, ele tem várias funções, né? Diga-se de passagem, o sangue é o único tecido líquido que nós temos no nosso corpo. Os vasos linfáticos, né? Que vai permitir a drenagem das substâncias no nosso corpo. A linfa, que é uma substância onde vai, né, transportar substâncias, coleta substâncias do sangue, devolve ao sangue. Então, a linfa, ela purifica, né? Ela purifica algumas coisas, né, no nosso corpo e retorna para o sistema circulatório. Então, nos vasos linfáticos que vão estar presentes as linfas. Bem, o coração é um órgão muscular oco, né, que se localiza no meio do peito, sob o osso externo, ligeiramente deslocado para a esquerda. É um local chamado de mediastino. Aí nós podemos perceber onde encontra o coração. Tem gente que fala, nossa, eu estou com o meu coração fica do lado esquerdo. Não, a porção, né, tem uma porção voltada para o lado esquerdo. Mas na verdade o coração fica mais na posição central, voltado um pouquinho para o lado esquerdo. Ok? Componente do sistema circulatório humano, né? Aí nós temos também tem algumas válvulas, né, cardíacas. A função dela é garantir que o sangue siga uma única direção, sempre dos átrios para os ventrículos. Aí nós podemos perceber, né, entre o átrio direito e o ventrículo direito, válvula tricúspide. O coração é o miogênico, ou seja, o controle dos batimentos é realizado pelo próprio coração, né? Ele tem autonomia, né? Através do nó sinoatrial que gera os estímulos a ser distribuído, né, pelo feixe atrioventricular, feixe de Hills e fibras de Purkinje. Aí está mostrando uma área de um coração infartado, né? O que é o infarto do coração? É quando parte do coração para de ser oxigenado. Isso pode ser, né, por uma obstrução chamada de trombo. Um dos trombos, né, que provoca aí, que é muito frequente, é a gordura, né? O pessoal fala gordura no coração, então lesiona, né, provoca uma obstrução de tal maneira que o oxigênio não chega para as partes aí, né, das células cardíacas, então acaba, né, tendo aí um infarto, beleza? Bem, os infartos são muito, quando a pessoa é jovem que tem um infarto, ele é muito mais comprometedor do que uma pessoa, né, mais após os 40 anos, porque tem um processo que chama angiogênese. O que é isso? Formação de novos vasos sanguíneos. Uma pessoa mais jovem, né, antes de 40 anos, não tem essa formação de novos vasos sanguíneos. Então é como se fosse minha mão, imagina, a mão e os meus dedos são os vários vasos sanguíneos. A pessoa após os 40 anos tem um processo de formação desses vasos aí, seria, né, os meus dedos. Se eu obstruir um desses vasos, tem outros vasos aqui, então pode irrigar outras partes do coração. Agora, antes dos 40 anos, é como se eu não tivesse os dedos. Então, se eu obstruísse um vaso aqui, acabou. Por isso que esse infarto é extremamente fulminante. A pessoa não tem mais a oxigenação desses, né? Nem a oxigenação, nem a levada dos nutrientes para essa parte do coração. Então acaba, né, morrendo essas estruturas aí do coração, ok? Esse músculo cardíaco. Tendo em vista, né, que essas células musculares, uma vez quando morrem, não tem como regenerar, ok? Os vasos sanguíneos são de 3 tipos básicos: artérias, veias e capilares, como nós tínhamos falado, né? Artéria são vasos de parede espessa que sai do coração levando sangue para os órgãos e tecidos do corpo. Compõe-se de 3 camadas, a mais interna chamada de endotélio, formado por uma única camada de células achatadas, a mediana constituída por tecido muscular liso, a mais externa formada por tecido conjuntivo rico em fibras elásticas.
Capilares sanguíneos são de pequeno calibre, que ligam as extremidades das arteríolas às extremidades das vênulas. A parede dos capilares possui uma única camada de células, correspondente ao endotélio das artérias e veias. A gente não falou de veias, né? As veias, o que elas fazem? Elas são menos calibrosas do que as artérias e mais calibrosas do que os capilares. Só que a veia, ela traz o sangue para o coração, né? Então, as veias, a maioria delas, o sangue é rico em gás carbônico, com exceção as veias pulmonares e as veias umbilicais, que são as únicas que transportam sangue arterial, né? E as únicas artérias que transportam sangue venoso são as artérias umbilicais e a artéria pulmonar. As demais artérias transportam sangue arterial, né? Então a artéria leva o sangue do coração para as demais partes do corpo. E a veia traz o sangue para o coração, beleza? Aí nós podemos perceber, né? As estruturas aí, ó, arteríola, né, o fluxo sanguíneo, os capilares sanguíneos, né, vênula. Daí, né, as veias são vasos que chegam ao coração, trazendo o sangue dos órgãos e tecidos. A parede das veias, como das artérias, também é formada por 3 camadas. A diferença, porém, é que a camada muscular e a conjuntiva são menos espessas que os correspondentes, né, das artérias. Além disso, diretamente das artérias, as veias de maior calibre apresentam válvulas em seu interior, que impedem o refluxo de sangue e garantem sua circulação em um único sentido. Então aí nós podemos perceber, né? Olha a veia, ela é menos musculosa, a artéria é mais musculosa, a artéria é mais calibrosa, veia tem válvulas, a artéria não, porque na artéria o sangue, a circulação é com mais força, na veia a circulação é com menos força, e os capilares, que são as estruturas menores que tem, né, dos sistemas circulatórios. Sangue. O sangue humano ele é constituído por líquido amarelo, o plasma, e por células e pedaços de células genericamente denominados de elementos figurados, que são as plaquetas, né? As células sanguíneas são os glóbulos brancos, ou leucócitos, responsáveis pela defesa do nosso corpo, sistema imunológico, e os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, ou hemácias, né? Essas são as células sanguíneas. Aí nós podemos perceber as hemácias. Diga-se de passagem, é a única célula do nosso corpo que é anucleada, ela não tem núcleo. Por isso que a hemácia, o período de vida dela é em torno de 120 dias. Após esse período, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma destruição das hemácias que ocorre no fígado, né? Chama hemocatarese, destruição das hemácias, né? Só que é reutilizado muitas substâncias da hemácia aí. Os elementos figurados, né? Hemácias, leucócitos e as plaquetas. Tá aí, né? Células sanguíneas. O plasma, rico em água, né? Muita água tem o plasma. E nele tem íons, né? Vários íons de sódio, magnésio, potássio, cloro, cálcio, bicarbonato. Tem proteínas também, albumina, fibrinogênio, imunoglobulinas, substâncias transportadas, nutrientes, resíduos, gases respiratórios, hormônios, excretas, né? Muito bem, pessoal. É isso aí. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima aula. Valeu!